ideais da doutrina espírita, refletindo sobre a mensagem da Boa Nova, ajudando-nos a iluminar as nossas consciências e facilitar a compreensão da verdade, pouco a pouco, que vai nos gerar maior tranquilidade consciencial para as nossas existências, seja para a atual ou para as vindouras. Inicialmente gostaríamos de agradecer o convite dessa casa por estarmos aqui todos juntos, lembrar que todos nós somos aprendizes e que possamos estar com nossas mentes receptivas dentro das reflexões que estaremos trazendo, ajudando a nos entender um pouco mais sobre essa temática, conviver e melhorar, como lidar com os encontros, reencontros e desencontros. Poderíamos inicialmente nos perguntar: conviver com quem? Melhorar o quê? A quem? Como lidar com encontros? Com quem? Reencontros? Com quem? Ou desencontros? Com quem? O que será que está emergindo em nossas mentes? Vamos ver. Vamos inicialmente refletir para ter um entendimento dentro do foco da temática que estaremos trazendo, porque esse tema pode ser refletido ou analisado por diferentes angulações, e obviamente que o nosso tempo é limitado, então nós vamos estar focalizando bastante em direção a nós. Porque é nós que estamos nos encontrando, reencontrando, desencontrando conosco, com os outros no decorrer do nosso processo evolutivo, onde caminhamos uns com os outros para aprender a amar. O que quer dizer encontro? Eu sempre gosto de ajudar aquele que sabe mais do que eu, o dicionário. E ele me responde o seguinte: ato de encontrar-se. Logo, focalizando para nós novamente. Reencontro, ato ou efeito de reencontrar-se. E quando nós refletimos sobre essas definições do dicionário espírita, dentro de um olhar do dicionário Aurélio, dentro de um olhar espírita, nós vamos percebendo realmente que faz sentido. Ato de encontrar-se com o nosso histórico, com o nosso passado, com a nossa realidade, que hoje se manifesta no nosso modo de ser, seja consciente ou inconsciente. Desencontro, ato ou efeito de desencontrar-se. Será que nós estamos nos encontrando, reencontrando ou desencontrando conosco mesmo? Vamos prosseguir essas reflexões sempre focalizando em nós, começando a entender que nós somos espíritos imortais, sobreviventes através das diferentes encarnações, desenvolvendo o nosso pensamento para nos adentrarmos dentro do pensamento cósmico. Começamos a refletir o pensamento de Edgar Morin, que traz como 4 pilares da educação, focalizando que a reforma planetária das mentalidades, esta deve ser a tarefa da educação do futuro. Nós, aprendizes e estudantes do Espiritismo, estamos todos seguindo uma metodologia educativa da alma, do espírito, seres viajores da eternidade. Primeiro pilar, aprender a conhecer. Obviamente que é necessário desenvolver o conhecer através da aquisição de informações, de teorias, desenvolvendo a aprendizagem a nível deste pilar. Posteriormente que aprendemos a teoria, é necessário aprender a fazer, a termos competências como aplicar o conhecimento adquirido. Aprender a conviver. Nós colocamos compaixão, mas ali entra todas as virtudes, porque é a expansão do desenvolvimento da emoção. É necessário aprender a sentir. Para aprender a ser, onde desenvolvemos a sensibilidade ética, estética, criativa, cultural, que são necessárias no nosso desenvolvimento espiritual, dentro dessa abrangência do ser integral que nós somos, isto é, espírito, perispírito e corpo físico. Para fazer
fazermos isso, é fundamental começar pelo processo de autoconhecimento. Por onde nós começamos? Então, cada um se adentra, reflete consigo mesmo, porque ninguém melhor para nos conhecer do que nós mesmos que convivemos 24 horas conosco. Quem sou eu? Eu saberia definir quem sou eu, como sou. Eu sou um ser que cultua valores que refletem o real permanente, o atemporal, ou eu sou um ser que de repente estagio temporariamente no que é impermanente e temporal? Se eu estou nesse estágio, eu já estou buscando a realidade do ser. Se eu estou nessa experiência, eu estou estagiando dentro das características onde predomina o ter, fazer, gostar, ficar, transitoriamente. Talvez nós estejamos no meio, porque todos nós estamos caminhando, estamos buscando, estamos ensaiando, estamos aprendendo a nos decondicionar, condicionando-nos diferente. Partindo do princípio que somos, de fato, herdeiros de nós mesmos. Ali é importante entender, será que sabemos quem somos, como mencionamos anteriormente? Conhecemos as nossas tendências? Sabemos como pensamos, sentimos, o que trazemos a nível das nossas memórias perispirituais? Porque todo o nosso histórico milenar, de todos os nossos gostos, tendências, estão registrados a nível da memória. Se nós temos consciência ou não, isso até que é um tanto irrelevante, porque elas vão estar se expressando no nosso modo de ser, no nosso modo de falar, no nosso modo de sentir, no nosso modo de agir. E a proposta que o Espiritismo nos faz, nesse convite de nos tornarmos mais conscientes, que nós nos percebemos mais, para podermos retificar mais tudo aquilo que não condiz com nossa proposta maior, tudo aquilo que não é gerador de equilíbrio e paz. Autoconhecimento. A Lírio de Cerqueira Filho ainda mostra o que Jung também traz com muita propriedade, que nós, a nossa psiquismo é formado do consciente, do subconsciente, do consciente e inconsciente, que são terminologias diferenciadas. Compreendendo que nossa realidade consciente é o topo do iceberg, ou seja, a minoria do que nós temos consciência da maioria do que nós somos. No entanto, nós somos a totalidade. Por isso que um olhar periférico ou inicial pode mostrar um pouco disso aqui, mas quase nada disso aqui. E a proposta que o Espiritismo nos oferece através do autoconhecimento, que através da consciência nós adentramos no inconsciente, para poder perceber, retificar, reestruturar e mudar e alterar. O inconsciente, o subconsciente não é um ser, mas simplesmente um estado de ser. Como mencionamos, todo o nosso material inconsciente, mesmo não conscientizado, ele se manifesta no nosso modo de ser. Somos seres alegres? Somos seres otimistas? Nós mencionamos na nossa fala de ontem que tipo de lentes que nós usamos. Joana de Anjos nos remete a essa reflexão. Lentes, ela está dizendo que forma de olhar eu tenho perante a vida, perante os outros, perante mim. Se é muito pessimista, é necessário modificar, trocar as lentes, como elas recomendam, mudar a nossa percepção interior. Vamos refletir um pouco sobre a psique humana numa abordagem transpessoal, para acompanhar o nosso desenvolvimento do autoconhecimento. Em essência, todos nós somos criaturas divinas, criados por Deus, que em essência somos amor, que estamos buscando a conexão, o desenvolvimento do eu profundo, que é o amor em essência. Porém, nós estagiamos em diferentes fases até aqui, e nós, para chegar até aqui no centro de nós mesmos, o que estamos buscando através das diferentes encarnações, vamos passar por diferentes, que nós mencionamos aqui os círculos para divisão metodológica de ensino. Trazemos bastante características de desamor que refletem a face evidente do ego. São aspectos, características que podem ser vistos claramente. Mas nós também temos a face mascarada do ego, aquilo que nós não percebemos, que é o pseudo-amor.
ou seja, falso amor. Aqui é falta de amor, pseudo-amor é falso, a gente faz de conta que é, mas não é. E muitas vezes nós todos temos isso em nós sem percebermos, né? Vamos adiante para entender discernindo o self. Numa terminologia mais, digamos, dentro da colocação que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz, o self quer dizer a essência, o espírito imortal, o Deus maior, o eu maior em nós. O ego, como nós falamos, é o nosso eu menor, as nossas imperfeições, as nossas aquisições equivocadas, adquiridas, que necessitam ser retificadas sob a supervisão do eu maior. Para entender, discernindo o self, quais são as características de quem está indo de encontro de si mesmo através do autoconhecimento e desenvolvendo o Deus em si? Tranquilidade, indulgência. Nós vamos desenvolvendo naturalmente, gradualmente, essas referências. Senso de solidariedade. Somos seres mais solidários uns com os outros. Uma autoestima mais alta, que é decorrente da conexão da criatura com o Criador, entendendo a sua metodologia de ensino através da vivência do amor. Um ser com maior coragem de encarar sua vida, suas experiências, entendendo que todas elas são transitórias na fase que nós nos encontramos. Então vamos erradicando os medos em nós, que é falta de fé, falta de conscientização, pela aprendizagem das leis através do amor. Uma autoconfiança que se adquire através de uma conscientização maior. Nós já não cremos porque cremos, mas nós cremos porque entendemos. São fases de entendimento diferenciado. Criatividade. O ser, a essência de amor, é um ser criativo, compreendendo a criatividade como a beleza da vida que cada um de nós tem capacidade de desenvolver. Paciência. Vamos nos tornando seres cada vez mais pacientes diante dos desafios, diante das aprendizagens, diante de nós e dos outros. Seres mais benevolentes, mais humildes, porque vamos de encontro da nossa realidade, mas desmascarando as características egóicas, desenvolvendo maior humildade, maior senso de caridade, lembrando caridade não somente como a doação do material, atendimento material, mas principalmente tendo em mente a síntese que consta no próprio livro dos Espíritos, sendo caridade, a indulgência para com todos, benevolência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que é todo um desenvolvimento moral, emocional. Uma harmonia consciencial maior, com menos conflitos entre o que pensamos, entre o que sentimos e agimos. Já existe uma maior harmonização entre o nosso mental, emocional e atitudinal. Uma maior aceitação de nós, do outro, como somos. Seres imperfeitos que estamos estagiando rumo à perfectibilidade. Uma vivência de maior alegria interior, libertando-nos das depressões, das fobias, dos medos, das inseguranças. Tudo isso vai acontecendo na medida que nós vamos nos aproximando de nós mesmos, tendo como foco principal o desenvolvimento do auto-amor. Agora, se vamos para o discernimento do ego, que é o eu menor, ou poderíamos dizer o homem velho, que está ali a ser retificado, reestruturado. Lembrando que nós partimos da essência, agora vamos para a camada mais exterior, que é a face evidente do ego, que é o desamor. Que tendências estão se expressando em nós, neste encontro, reencontro e desencontros de nós com os outros? Porque a raiva que nós temos, consciente ou não, nós estaremos projetando nos outros se ela não estiver conscientizada ou se não estiver sob controle de nós mesmos. Mas o primeiro a ser afetado somos nós, porque a relação inicial sempre é de nós conosco. Portanto, a raiva estará presente. Esses pontos são todos auxiliares para nos ajudar a entender e cada um responde para si onde estamos. O egoísmo vai estar predominando, somos seres muito fechados, muito para nós, tendências egocentristas, uma violência interior muito presente, que às vezes se expressa através de palavras, de ações, de atitudes,
Um orgulho muito grande, orgulho com suas variantes ali, o melindre sempre é a faceta do orgulho, a prepotência, a pretensão, é tudo evidências do ego do orgulho em nós. O medo também são faces ali demonstrando que nós estamos com a falta de auto-amor em nossa existência, não desenvolvido ainda e podendo ser desenvolvido. Apego a coisas ou pessoas. Onde estamos nós? Como convivemos com os outros? Se fôssemos nos perguntar hoje, sentimos-nos livres uns com os outros? Principalmente com os nossos familiares, onde convivemos mais, com nossos parceiros, nossas parceiras, com coisas, como nos sentimos? Apegados ou livres? A inveja, que sempre está retratando uma insegurança interior, falta de criatividade, como mencionamos anteriormente, e falta de confiança em si, devido à autoimagem muito negativa que trazemos de nós mesmos. Temos valores que não condizem com o filho ou com a filha de Deus que todos nós somos e podemos desenvolver. Inveja. A vaidade exagerada, nós sabemos que normalmente estamos querendo compensar externamente algo que não condiz com quem em essência nós somos espíritos. Queremos mostrar a nível do material. Autopunição. Sofremos culpas, nos punimos quando erramos. Nós vamos vendo que nós estamos estagiando na fase do ego ali ainda, demonstrando o desamor, ou seja, a falta de amor conosco mesmo. Então nós vamos aprendendo isso. A indiferença, com situações ou com pessoas também. A acomodação, ou seja, estágios de inércia que nós podemos porventura estar, com a preguiça, com a procrastinação, porque se nós vamos estudar a nossa própria história, vamos perceber que um dos maiores vícios da humanidade, nós fazemos parte da humanidade, é a inércia. Porque nós já ficamos estagiando por muitas encarnações, então são tendências em gradações diferentes que podem estar se evidenciando. E se evidenciar, para nós, aprendizes e estudantes do Espiritismo, em si não é negativo, é positivo, porque é necessário nós identificar nossa negatividade. Dizermos que somos seres angélicos é máscara o ego dominando, mostrando a dificuldade de nos perceber como somos. Então, sempre a identificação dos nossos limites é sinal saudável para a sua superação, sua transformação. Rebeldia. Rebeldia a gente lembra de Paulo, não é? Que diz... Como estou eu? Como sou eu hoje em relação ao que devo, em relação ao que faço? Né? Faço o que quero ou faço o que devo? Se me sinto rebelde em relação ao que devo, então é uma hora, um momento de reflexão. A melancolia também se justifica dentro dessas tendências interiores distanciadas do espírito focalizado em si mesmo e na sua paternidade divina. Porque quanto mais... nós nos afastamos de Deus, mas essas questões todas foram criadas através dos milênios da nossa existência, que hoje nós estamos tendo a oportunidade feliz de recuperação, de reestruturação. O ciúme normalmente, somos ciumentos, sentimos ciúme do nosso marido, nossa esposa, nosso namorado. O Espiritismo é tão lindo de luz em nossas consciências, nos falando que isso aqui retrata um ser que não cuidou de se amar. E hoje traz apegos devido à insegurança para compensar esses medos. E a gente se esquece que ninguém é de ninguém. Nós encontramos uns com os outros para aprender a nos libertar, não aprender a nos apegar. Porque quando estamos falando de amor, o amor liberta, o amor não retém. Então, vamos refletindo. Dependências. Me sinto dependente dos outros. Estamos falando psicológica e emocionalmente. Ou eu já sou um ser feliz de mim comigo. Como estamos? Onde estamos nessa fase? Irritação. Sofremos dos nervos, como mencionamos ontem, né? Será que somos seres irritados? Não, tudo isso são evidências que nós necessitamos nos perceber melhor dentro da dimensão de seres divinos que nós somos. Lembrando que Jesus mesmo diz, vós sois deuses. Isso aqui não condiz com essa referência. Mas foram aprendizagens que fizeram parte do nosso existir. Agora nós já vimos a parte do nosso ser essencial, quem somos em verdade, o que nós, a face evidente do ego, que se manifesta por falta de amor,
Agora vamos para outra face, mascarada do ego, que retrata então o pseudo-amor, que é falso amor, que parece, mas não é. Por exemplo, a negação. A gente entra em negação da nossa própria realidade. Os outros percebem o que nós em evidência somos, ou as nossas limitações, e nós mesmos não percebemos. A gente nega. O puritanismo também é uma das características da face mascarada do ego, pseudo-amor. Falso. Porque o espírito que está em busca do equilíbrio, ele não vai estar estagiando nessas questões mentais, cognitivas, com essas referências. Porque nós estamos buscando o caminho do meio. O puritanismo normalmente fala das questões de muita moralidade, pessoas que punem muito quem erra moralmente. E isto vem de uma estrutura mais profunda, tudo indicando que o próprio espírito traz essas experiências no inconsciente. Na nossa psique sempre compensa. Então é necessário rever essas atitudes e buscar o equilíbrio. O fanatismo é a mesma coisa, nunca retrata um equilíbrio. A vitimização, não fui eu, o outro me irrita, você me faz mal. Essas colocações é a vitimização por mim, como diz em inglês, ou seja, coitadinho de mim. Ninguém é coitadinho, meus amigos. Nós somos criaturas divinas. Ninguém pode nos irritar, a não ser que nós sejamos irritados. Ai, você me faz sentir assim. Não. Sou eu que trago esses quadros desestruturados e necessito me olhar, me perceber e me mudar diferente. A euforia exagerada, nós sabemos que normalmente as tendências internas dos nossos desequilíbrios, os indivíduos, nós mesmos, temos duas formas de expressão. Um que vai para dentro, outro para fora. O que bota tudo para dentro, essa negatividade não conscientizada, vai entrar para quadros depressivos, vai se fechando nesse ciclo energético negativo. E outros podem ter, para esconder esse mal-estar, e para outro extremo, a euforia exagerada, que também retrata desequilíbrio. Projetamos nos outros, é a nossa negatividade. Como é que vamos perceber isso aqui? Quando a gente vê e culpa muito os outros. Vê uma coisa muito negativa nos outros. Outro me irrita, outro é muito orgulhoso. E eu ensino, o outro é espelho positivo, onde nós vemos nossa negatividade não conscientizada. É o espiritismo que nos ensina isso. Não é fácil de aceitar isso, mas a verdade é que é assim. Porque quando nós trocamos nossas lentes, nós mudamos nossa percepção, o outro continua sendo quem ele é, mas nós responderemos diferente. E responder, eu não me refiro somente verbalmente, principalmente emocionalmente. Onde que está nosso maior trabalho a ser feito ainda nessa? Já avançamos mais na intelectualidade. Racionalização. Joana de Anjos explica novamente isso muito bem no livro Autodescobrimento, uma busca interior. É um dos maiores mecanismos de defesa do ego. É onde nos vamos dando justificativas, desculpismos para nós mesmos, para não ir fazer o que necessitamos para retificar nossa história. Vamos dando desculpas. E é bastante inconsciente isso. Mas nós vamos nos conscientizando no dia a dia. É essa racionalização. Quando eu já sei algo do que é necessário fazer e eu não vou, eu vou dando desculpa, eu vou pospondo, eu vou postergando isso. O perfeccionismo. Somos perfeccionistas? Não condiz com as leis de Deus, que são de equilíbrio. Então normalmente nós vamos para o outro extremo para compensar a falta de organização interior. A identificação. Nós identificamos com os outros. E ali entra bastante a identificação com os problemas, não é? Outro irrita, fala alto, xinga, a gente grita mais alto, né? Nós identificamos ali. Agora imagina tudo isso acontecendo entre dois indivíduos, nós com o outro, plus todas as pessoas, os indivíduos a nível do nosso psiquismo que nos acompanham. As questões da sintonia, da influência obsessiva que às vezes acontece com essas dinâmicas do ego, né? Deslocamento. Com isso, prosseguindo, nossas necessidades de ascensão evolutiva atraem para nossas vidas indivíduos que têm interiormente fragmentos de lições ou de advertências que precisamos assimilar. E às vezes nós falamos nós mesmos ou ouvimos outros. Não sei por que atraio tal pessoa.
Eu saio de uma relação, vou em outra e é do mesmo jeito. A gente foge de um, não aguento mais, não quero mais. Vou mudar. E a gente muda. Muda a cara. Mas encontra seres com as mesmas tendências. Olha o que aprendemos. Nossas necessidades de ascensão evolutiva atraem para nossas vidas indivíduos que têm interiormente fragmentos de ligações ou advertências que precisamos assimilar. Lembra do consciente e inconsciente que mostramos inicialmente? Nós nos conhecemos muito pouco, os outros também se conhecem muito pouco. É a realidade onde nós nos encontramos hoje. Só que isso é irrelevante, porque a nível vibratório essas tendências do inconsciente emergem. E é como se cada um de nós tem um radar correspondente ao seu campo energético, consciente ou não. E a gente anda por aí na sociedade. Isso, nossa, olhei, mas batei o olho, a gente se gostou. Os radares se encontraram com as tendências internas necessitadas a serem trabalhadas, elaboradas, diferente do que os registros que constam lá. Fundamental observar isso nos nossos lares, que é a primeira sociedade onde nós estamos situados, nos nossos ambientes de trabalho, na sociedade que convivemos uns com os outros. Felicidade, sentimento íntimo, só pode decidir o que é certo, só você pode decidir o que é certo para si. Quem decide a minha vida? Se perguntamos para nós, quem decide, quem conduz a minha vida? Como sou eu? Eu sei escolher o que me serve, o que me atende, a minha natureza individual? Eu noto que eu sou muito preocupada com o que a sociedade diz, com que moda que tem que seguir, porque eu também quero ser aceito? Ou eu já consigo me posicionar acima de modismos, acima de referenciais transitórios? Lembra que eu falei antes do permanente, do temporal e do atemporal? Estamos fazendo a conexão. Se estamos preocupados com o que é transitório, o que dá horizontalidade da vida, nós ainda não aprendemos a fazer a escolha por nós mesmos. E, no entanto, diz aqui, felicidade é sentimento íntimo que só você, só cada um de nós pode escolher. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. A partir daí, cada um está fazendo suas escolhas. Então, se eu sigo a escolha de fulano, pode não corresponder à minha necessidade evolutiva presente e me tornarei infeliz. Mas se eu voltar a atenção para mim perceber quais são minhas necessidades, que pode não ser a do outro. Não denegrir ninguém, mas respeitar a nossa consciência e prosseguir em frente, lembrando que os benfeitores espirituais, que outrora já estagiaram conosco e fizeram exatamente isso, enquanto nós nos perdemos na coletividade, na multidão. E Jesus nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que é necessário afastar-se da multidão. E aí entra, quando nós mencionamos antes a rodinha do amor, entra uma das características de ter a coragem de se posicionar. Fortalecer o músculo moral, desenvolver a autonomia espiritual para escolher o que devo e não mais o que eu quero. É este o convite que estamos aprendendo. Quando manipulamos o outro, atraímos para nós sua vida. Ele passará a fazer parte de nosso destino, com todos os seus problemas e necessidades. Ainda queremos manipular alguém? Quando a gente aprende a verdade, lembra que eu mostrei o ego, o self, tudo isso para ir seguindo o raciocínio aqui. Nós vamos aprendendo que essas tendências que a gente às vezes traz e acha até aceitável na sociedade, mas todo mundo está passando perto, também estou. Se eu me escolho a gerar a felicidade para a minha consciência, que só depende de mim, eu aprendo a conviver comigo e com o outro dentro do referencial do que é real, que é atemporal, do que é eterno, do que é verdadeiro, e vou erradicando essas tendências em mim. Porque manipular o outro, eu estou me manipulando, trazendo para mim todo o campo energético da outra pessoa que eu estou envolvendo-me com. Então não vale a pena, não é mesmo? E seus problemas e necessidades. A nível energético, a nível espiritual, é isso. E a gente atravessa o oceano, sai do Brasil, vem para a Europa e a gente está ligado psiquicamente, ou não. Talvez isso aconteça só com nós lá em Londres. Não deve acontecer com vocês aqui. Por isso aqui.
Nós podemos nos distanciar fisicamente, podemos desencarnar a nível do corpo biológico, psiquicamente, os quadros não resolvidos, estaremos conectados tanto quanto, porque nós somos seres imortais. A discórdia inicia-se não por causa da antipatia, mas porque essa pessoa é um espelho onde vemos o que gostaríamos de ser e não somos. Lembramos antes inveja, ciúme? Isto aqui é, o que a gente subentende da discórdia? A necessidade de denegrir, a necessidade de falar mal do outro, a necessidade de botar o outro para baixo. Isso demonstra o complexo de superioridade se sobrepondo ao de inferioridade, o qual eu sou portador. A psique compensa. Todo ser evangelizado, portanto, que desenvolve o auto-amor, não vai mais ter essas tendências, ou se as identifica em si, vai transcendendo-as. Dentro dessa abertura consciencial de saber escolher o melhor. Auto-amar-se é o convite a nos escolhermos o melhor para nós dentro das leis de Deus. Felicidade real só é oriundo do exercício da consciência, exercitando-se em direção à consciência cósmica. As maiores oportunidades da aprendizagem surgem em nossa vida, disfarçadas em desafios e dificuldades. Como eu interajo com os desafios, com as dificuldades tão naturais, tão normais, no nosso nível evolutivo? Porque estamos estagiando no planeta de provas e expiações e não no planeta celeste ainda. Não chegamos lá ainda. Então é normal que tenha dificuldades. Agora, como eu me relaciono com isto? Eu já percebo que são oportunidades de me conduzir além das limitações que trago. Eu já percebo que são desafios, que são alavancas de crescimento, desde que eu desenvolvo meu olhar numa abertura real da vida. Como sou eu? Lembrando que tudo isso que nós estamos refletindo vai sempre interferir na convivência de nós conosco, de nós com os outros, no encontro de nós, quando eu digo no encontro de nós hoje, com nossa história milenar, com o nosso reencontro de nós mesmos ou os desencontros. E se nós estamos nos encontrando, reencontrando, desencontrando com nós, é isto que vai ser estendido na relação com o outro, com os outros, na nossa existência. O que devo melhorar para conviver melhor? Você é tímido ou tímida porque não reconhece seus verdadeiros valores, nem aceita suas limitações. Quanto mais sufocar sua essência, mais aumentará sua timidez. Eu sou tímido ou tímida? Sabemos fazer nossa avaliação com honestidade, sem culpa, sem medos, mas com olhar amoroso. Então nós vamos entendendo, porque ele diz aqui, porque não reconhece seus verdadeiros valores e não aceita as limitações. Lembra que lá no início nós falamos a rodinha pequena essência. Não reconhecem que em essência é amor. Tem dificuldade de reconhecer suas limitações. Com tendências perfeccionistas impedindo a aceitação da realidade com nossas conquistas e nossos defeitos, que todos nós temos. O que varia são os defeitos, são as limitações, são as gradações dessas limitações. Não pode haver auto-amor com a negação das sombras. As sombras necessitam ser identificadas e transformadas para a vivência do amor real, que é abraçar-se como somos. E aceitar nossas sombras não quer dizer validá-las. Nossas sombras quer dizer imperfeições, não quer dizer validá-las, quer dizer me tornar consciente que eu sou isto, que seja o que for. E aí me escolher para modificar este quadro. Isto vai aumentando a nossa autoestima, nossa confiança, nosso senso de autovalia interior. Pela percepção que nós vamos desenvolvendo, pela confiança que vai gerando em nós, que nós somos seres com potencialidades infinitas de autorrealização, independente das imperfeições que vamos detectando e ainda tão naturais no nosso nível evolutivo.
A timidez fala também muito do orgulho, porque nós somos seres muito egóicos, com muitas tendências perfeccionistas quando somos imperfeitos. Então nós temos essas tendências do orgulho que tem a dificuldade de nos aceitarmos com amorosidade como nós somos. Mas é necessário aprender, fundamental. Vamos nos abraçando dentro desses conceitos libertadores e gerando novas realidades conosco. Toda timidez é formada pelo desejo de agradar e pelo medo de não conseguir. É produto do orgulho e não da modéstia. Pseudo-amor que falamos antes. Então, entra ali este quadro todo. Muitas vezes nós estagiamos e pensamos, estou tão timidezinha, né? Sou tão boazinha. Divaldo Franco que diz, nunca queira ser chamada de boazinha ou bonzinho. De forma diminutiva, é infantilizada, de se relacionar. Nós podemos ser e devemos ser bons. Bonzinho é uma forma infantilizada, formada pelo desejo de agradar os nossos medos, nossas inseguranças, nossa estima baixa. E a gente vai ali, entrando por esse quadro de agradar os outros. E esquecemos de nos agradar. Toda pessoa insegura, falta de confiança, com medo, nós trazemos isso nas relações. Com nossos chefes, com o nosso companheiro de trabalho, nas nossas relações em casa, na nossa convivência social. Como é que tendências vão estar aparecendo? Nós vamos ter tendência de sempre estar nos justificando. E falar para que o outro nos aceite. Porque nós próprios não estamos nos aceitando como somos. Do consciente e inconsciente, lá no início que falamos, nós não temos consciente do que está por trás disso. Que são valores de menos-valia que nós carregamos, muitas vezes introjetados através da nossa formação na infância, lembrando que os pais sempre derem o melhor para nós. E hoje, como adultos, nós estamos sendo convidados a sermos pais e mães de nós mesmos. E sem isso, somente dos pais, lembrar que nós somos espíritos milenares. Se hoje nós somos tímidos, inseguros e medrosos, mesmo que possa ter interferido a fase da infância, devido à educação recebida, mas ela não é totalmente responsável por este processo. Porque antes dessa existência nós já tivemos outras. Se nós tivéssemos conquistado a segurança, a autoestima, desenvolvido de nós conosco, mesmo passando por essa fase transitória, quando o espírito assuma sua autonomia, quando chega a fase de adolescência, esse material estaria eclodindo em nós. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, como colocamos na fase inicial. Não basta mudar o mau comportamento, é preciso mudar a causa que provoca este comportamento. E aí é necessário o autoconhecimento para que eu perceba que crença que eu carrego, consciente ou inconsciente, que está por trás do meu comportamento. Comportamento, estamos falando a nível do agir, a nível das atitudes, mas o agir já é a extensão do pensar e sentir. Logo, eu necessito me remeter de volta ao meu quadro mental e emocional para identificar o sistema de crença, meus pensamentos, o que é que eu estou validando. E isso Santo Agostinho nos ensina muito no Livro dos Espíritos, para que no final do dia, de cada dia, façamos um momento de reflexão, de introspecção, de meditação, para nos percebermos como fomos no decorrer do dia. Cultivei pensamentos negativos, tive instintos reativos, estive com raiva, com honestidade fazer isto, para nos conhecer e daí elaborarmos uma meta nova para o momento seguinte, para o dia seguinte, de encontrarmos conosco mesmo, com referenciais novos, de ir em direção ao outro com referenciais novos que nós escolhemos de nós conosco. E escolhemos porque estamos engajados na nossa meta de autorrealização pessoal, em busca da felicidade, da alegria real, hoje e sempre. Viver dependendo de como os outros analisam nossa vida é viver em uma insegurança constante. É verdade. Agora perguntamos a nós, aonde que estou eu? Eu já consigo conduzir minha mente? Eu conduzo, eu dirijo minhas ideias, meus pensamentos, ou eu sou dirigida pelas minhas ideias? Todos nós pensamos, consciente ou inconscientemente.
Joana de Anjos nos ensina, no livro Renovando Atitudes, que todo ser humano normal, não sei dizer o que ela quis dizer com normal, mas assim, todo ser humano normal tem em torno de 95 mil pensamentos por dia. Nós temos consciência disso. Agora, se eu não tenho consciência do que está rodando no meu psiquismo, o que vocês acham que está acontecendo? Tudo indica que eu sou escrava do meu inconsciente, não é verdade? E com a probabilidade que tem bastante sombras, imagina como é que isso vai estar trazendo, que resultados vai estar trazendo na minha existência atual. Então, esse olhar para dentro, esse acolhimento do autoentendimento com amorosidade, para perceber o que estamos pensando. E toda ideia, todo pensamento é neutro. A qualidade quem dá é o emocional que está por trás, porque todo pensamento tem a raiz no sentimento. Olha como somos complexos. E aí vamos identificando as ideias eventuais negativas, escolhendo as que condizem com a essência que é amor. Nós vamos nos habilitando cada vez mais. É possível ser feliz? Sim, porém não se esqueça de que quanto mais você se respeitar, mais sua felicidade dependerá de você e menos dos outros. Em quem está a minha felicidade? Eu busco ser feliz quando eu casar? Eu busco ser feliz quando encontrar o trabalho, um outro diferente do que eu estou? Pode até ser, parcialmente. Eu vou ser feliz quando eu consigo o carro ou a casa? Ou quando eu aprender a me respeitar? Às vezes, na dinâmica relacional, nas pessoas, ouvimos, mas você não me respeita. Será que nós nos respeitamos? Como saber se estamos nos respeitando? Sabemos quando nos analisamos e olhamos se o que pensamos, sentimos e agimos corresponde com as leis de Deus. Porque daí estamos na proposta de autorrespeito. Se não condiz, nós estamos nos desrespeitando. Se eu escolho valores, referências da horizontalidade da vida, do que é transitório a temporal, eu posso estar aqui equivocado. Então é necessário, o respeito é saber escolher o que é melhor. Dentro do referencial do apóstolo Paulo, do que eu devo fazer como espírito imortal que sou. Porque nós temos liberdade consciencial de escolher o que queremos. Só que no espiritismo, nós vamos aprendendo que nossa liberdade está condicionada à responsabilidade. Apesar de eu estar livre de fazer o que eu quero, quando eu vou me aprofundando neste olhar, eu percebo que não é tão livre assim que eu sou. Por causa da lei de causa e efeito. Então, apesar de poder escolher o que eu quero, nesta visão da conquista real, na convivência comigo real, eu vou buscando os valores do que eu devo e me desfazendo dos outros. Por que se resiste à mudança? A resistência à mudança é a renovação que emperra na família cristã, tem raízes. Família cristã somos todos nós, espíritos estagiando. Na falta de amadurecimento. Falamos inicialmente que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos estagiando no planeta de provas e expiações, onde é o melhor que nós chegamos, no processo de regeneração. Então é compreensível que nós, que estagiamos desde o reino mineral, no nosso desenvolvimento do princípio inteligente, passando pelos diferentes reinos, estagiando no nominal, nós ainda falta muito amadurecimento espiritual. Tanto é que os benfeitores nos dizem que nós somos bastante crianças infantis, como espíritos que nos encontramos. E nada para nos olhar com um olhar deprimido. Para nos acolher com amorosidade, compreender onde que estamos e o que podemos fazer de diferente hoje. Como posso amadurecer, já que eu e unicamente eu sou responsável pelo meu destino, pela conquista dos valores reais do espírito imortal que sou. Outra raiz é no egoísmo. Nós, muitas tendências a nível do ego desestruturado, nos estamos trazendo desde lá do reino animal, onde nós estagiamos.
E vamos trazendo isso no nosso psiquismo necessitado de revisão agora. Na ausência de autoconfiança. Porque nós, nos nossos processos educacionais até aqui, fomos condicionados bastante para fora. Todos nós que buscamos a autovalia para fora, ficamos seres com muita desconfiança, com insegurança. Então, a ausência de confiança em nós, de nós conosco, com Deus. E a doutrina espírita apresenta a metodologia, através do auto-amor, de nós nos conectarmos diretamente com Deus. Quando nos desconectamos, ficamos órfãos, nos sentindo inseguros, medrosos. E quando nos conectamos, maior segurança. Em preconceitos culturais, que nós mesmos participamos já de outras existências, que necessitam ser retificados, para poder conviver de forma nova conosco e perceber a vida diferente, nos encontrando dessa vez com recursos interiores melhores para conduzir a nossa experiência transitória. Na privação de instrução generalizada. Leon Denis, no livro, nos ensina que nas escolas da vida na Terra se ensina muita coisa, porém pouca de valia. Pouca coisa que fala do espírito imortal, dos valores reais da vida, de quem verdadeiramente nós somos. Estamos criticando o fator cultural existente? Não, nós sabemos que ele vai avançar. Mas como seres adultos que nós somos, estamos trazendo a responsabilidade para nós, para irmos em busca dessa instrução, dessa educação, que nos remete ao ser trino que nós somos. Integrados nesse contexto cósmico das leis universais, interconectados uns com os outros, constantemente. Lembrando que ser responsável quer dizer desenvolver a autonomia interior, de buscar o que necessitamos para melhorar. Estou mais próximo de minha meta hoje do que estava ontem? Se nós nos perguntarmos hoje, nós temos uma meta existencial? Qual é a minha meta existencial hoje? Se eu fosse responder para mim, saberia dizer logo? Ou não sei. Estou mais próxima da meta que busco do que eu estava ontem? Tendo em mente que hoje, a nossa proposta é de hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje? Eu me percebo assim? Eu me exercito assim no dia a dia? Estou melhorando? Como é que eu noto? Como é que eu faço essa autoanálise de mim comigo? Como é que eu desenvolvo essa autocrítica, como os Espíritos nos dizem, que não é se criticar? É se auto-perceber. Eu estou melhorando como espírito que sou? Como posso me aproximar dos meus objetivos cada vez mais? Para desenvolver uma convivência mais amorosa, mais saudável, comigo, com os outros, no meio onde que me encontro. Trabalhando para a melhoria da psicosfera aqui na Terra e no além, me escolhendo a sintonia do que vai mais além. O espírito só se torna infeliz quando se afasta das leis divinas. Os nossos processos de infelicidade demonstram nossa desconectividade com a paternidade, com as suas leis. Uma vez que entendemos isso, vamos modificando. Qual a parte que me cabe na sucessão dos fatos que desencadearam o meu problema? Eu tenho problemas no momento? Encontro dificuldades no meu ambiente de trabalho, na minha família. A gente sempre menciona a família, o ambiente de trabalho, que é onde mais nós estamos. Eu tenho problemas nas situações conflituosas. Como é que eu vejo? Eu acho que a culpa é do outro? Ou eu consigo me perguntar, qual a parte que me compete? Qual a parte que me cabe? Porque o problema do outro é do outro. Se eu resolvo o meu e aprendo que o do outro é do outro, então eu não vou me relacionar conflitivamente com o outro. Porque eu aprendo a me relacionar fraternalmente, concedendo o outro de ser quem ele é, assim como Jesus faz com cada um de nós há mais de 2000 anos, sem transgredir a consciência de ninguém. A excelência da lição espírita é ensinar o homem a restituir a si mesmo a harmonia espiritual perdida.
É esse mecanismo facilitador da conexão da criatura com o seu Criador. Aonde nós nos encontramos? Estou buscando essa conexão cada vez mais? Estou buscando-a com alegria consciencial? Porque eu percebo por que eu faço esses movimentos, porque me permito essas escolhas. Deve-se ir em busca do seu interior para dissolver a causa principal dos desajustes. As relações, as dificuldades relacionais, nos encontros, reencontros ou desencontros, como mencionamos inicialmente, começa de nós em relação aos outros. Necessito perceber meus desajustes dentro de um olhar amoroso, de espírito imortal que todos nós somos. Transcendê-los. Nós não somos os desajustes, os desequilíbrios. Nós temos a solução dos mesmos quando nos predispomos a aprender. Nosso valor se encontra em nós mesmos, não no modo de ser que os outros esperam de nós. Alguém de nós pode agradar os outros a todos o tempo inteiro? Não é possível. Nem Jesus não conseguiu. O ser mais perfeito que esteve na Terra até hoje. Imagina nós, seres imperfeitos, não é possível. Mas que agradamos a nossa consciência, conectando-a com a consciência divina. E quem se escolhe seguir o Cristo, traçando o seu caminho de luz, eu tenho para mim, mesmo não querendo, vai incomodar as trevas. Não que a gente tenha intenção. Que nós não esperamos um caminhar, um mar de rosas. As dificuldades não são comuns, mas prosseguimos, avançamos. Com cada dificuldade superada, mais fortes nós sairemos. Mais fortalecidos como espíritos lúcidos, conscientes, convivendo com Deus, com Jesus, em nossa consciência, em nossos corações, nós seremos. Você só se tornará saudável quando começar a se auto-observar e a certificar-se de que é o agente de seus pensamentos, ações e reações. Sou eu que cultuo os pensamentos como eu penso sobre o outro. Sou eu o responsável pelo que sinto em relação ao outro. Logo, se sou eu, se é negativo, eu posso escolher mudar. Posso aprender no dia a dia, educando nossas mentes, através de leituras salutares, através de referências, de estudos, como vocês têm nessa casa de oração. Chegarmos com alegria, porque estamos na escola da alma, aprendendo referenciais permanentes, atemporais, dando dispostos a aprender. O que está acontecendo em minha vida que não estou querendo ver e admitir? Por que razão estou nessa trilha escura? Se por acaso estivermos em dificuldades, nos perguntando o que foi que eu fiz. Sempre nós estamos participando das experiências que chegam nos nossos endereços conscienciais. A experiência que chega para nós não diz respeito ao outro vizinho, ao meu colega, ela tem a ver com o meu histórico. Tem a ver com o espírito que eu sou. E aí quando eu me abro agora, o que eu necessito aprender? O que eu estou contribuindo para isso? E o que posso mudar? Nós vamos nos surpreender com as soluções que vamos encontrando dentro de nós mesmos. Porque estamos nos abrindo para a solução da questão do problema partindo de nós. O amor incondicional é sempre lúcido e abrangente, jamais exclusivo, limitado a apenas uma pessoa. Aonde estou eu? Todos nós em desenvolvimento do amor incondicional. Eu tenho preferências? Ou eu já sinto interiormente essa abertura de acolher a tudo e a todos com amorosidade? Se não sinto, como posso me preparar melhor para desenvolver o alto amor? O amor não contabiliza as fragilidades do outro, mas com toda certeza não é abusivo.
Voltamos lá na imagem dos quadrinhos. Quem desenvolve o auto-amor não tem tempo para contabilizar as fragilidades dos outros, para fofocar, para maldizer, para denegrir. Joana de Anjos ainda nos ensina que a maledicência é que nem um câncer que corrói a sociedade. E nós nos escolhemos a vivência do bem. Amor é tudo que liberta, é tudo que eleva, é tudo que condiz com a própria lei da vida superior. Possamos sempre lembrar em nossas consciências que os outros ainda estagiam nisso, nesses quadros abusivos. Damos a permissão, mas que nós escolhemos a retificação. No amor, a ternura, imensa confiança. Como eu consigo me relacionar, por exemplo, com quem é áspero comigo? Como eu me sinto? Percebo como filho de Deus, como eu sou? Ou eu reajo? Eu necessito me defender. Todos nós que necessitamos nos defender, nós estamos estagiando nas fases egóicas, retratando nossa imaturidade espiritual. Todos aqueles que conseguem se posicionar na assertividade, que é o caminho do meio, estão no exercício do auto-amor, estão se desenvolvendo. Assertividade e agressividade são coisas muito distintas. A agressividade vem dos impulsos, das reações. A assertividade vem do espírito centrado na sua essência divina, se comunicando como tal. Perdoar é a compreensão de que para enfrentar atitudes perturbadas ou estruturas desajustadas, não precisa a criatura estar cheia de ódio, mas comprometida com a paz. Onde nós estamos com a nossa paz interior? Todos nós queremos a paz. Então, logo, nós vamos aprendendo que é necessário nos perdoar. O que é nos perdoar? É aceitar-nos como nós somos, imperfeitos. Que não quer dizer validar as nossas imperfeições, mas aceitar. Se eu sou irritada, eu noto que eu sou irritada. Sou impaciente. Aprender a falar com essa naturalidade comigo, criar uma relação, uma convivência honesta e depois me exercitar na recuperação. Qual deve ser minha posição no lugar onde se ensina união, solidariedade e amor e, no entanto, disfarçadamente ataca e rebaixa uns aos outros? Às vezes acontece isso na sociedade, diferentes crenças, diferentes culturas. E a proposta do Espiritismo é a convivência da fraternidade com irmãos uns dos outros, que somos nessa referencial globalizado que nós estamos estagiando como espíritos. Cada um tem o seu olhar, sua visão. Cada um está estagiando num nível diferente. E permitir conceder o direito a cada um ser quem é. Quem aprendeu a amar a si mesmo vive em harmonia, em profunda compreensão das emoções humanas e distanciado das atitudes possessivas. Amar-se, eis a proposta da convivência de nós conosco, de nós com os outros, dentro das leis da harmonia. Por que eu sou tão vulnerável às opiniões alheias? Se eu me importo, se eu me sinto afetada pelos outros que dizem. Lembrando que a paz se exterioriza nos olhos de quem aprendeu a arte de ser sincero comigo mesmo. Nós nos olhamos no espelho para saber como é o nosso olhar. O que será que é o nosso olhar? Retratamos paz? Retratamos insegurança? Retratamos ansiedade? Retratamos amor? Retratamos coragem? O que comunicamos? Lembrando que os olhos são o espelho da alma. Não é isso que a gente aprende? A serenidade interior é conquista de quem possui autolealdade. A sinceridade, nós estamos falando da necessidade, da serenidade, da necessidade da honestidade. Aqui nós vamos pular um pouquinho, depois podemos voltar. Para finalizar aqui, nós vamos colocar o seguinte: Jesus nos diz, terás de morrer para o velho antes de nascer para o novo. Na proposta de conviver e melhorar, é fundamental morrer para as ideias velhas, antigas,
que não condizem com as novas que necessitam ser estruturadas. A proposta de autoevangelização e de autoamor, de autoeducação, vai nos ajudar a todos. Devido ao nosso tempo, nós estamos chegando no final. Que possamos refletir nas mensagens do Cristo, que nos convida a conviver conosco, com mais amor, com mais paz, para que nós possamos prosseguir nossas experiências com mais resignação, com mais humildade, com mais confiança, com mais fé, num porvir cada vez melhor, cada vez mais feliz, porque nós, os responsáveis pelo nosso destino, pela nossa evolução, escolhemos assim. Jesus aguarda a todos nós e que possamos sempre estar com Ele, independente das dificuldades temporais. Estaremos depois mais abertos para prosseguir caso alguém tenha dúvidas. Assim é para você. E considerando que a gente também deve decidir sobre se as nossas decisões vão influenciar os nossos passos futuros, como ponderar, como harmonizar as nossas decisões com uma felicidade que a gente entende que é a felicidade e no mundo de expiação que a gente está envolvido com família, por trabalho, com colegas que muitas vezes as pessoas têm que abaixar a cabeça, aceitar porque você faz parte do ambiente onde a gente está trabalhando. Então, como harmonizar essas questões? Seria como encontrar o equilíbrio no meio da busca da felicidade real num mundo de provas e expiações. Seria isso mais ou menos? Como eu me ajusto ali nesse exercício? Eu não posso ser o egoísta e buscar somente a minha felicidade. Quer dizer, como a gente consegue nesse equilibrar? Eu posso buscar só a minha e deixar o resto de fora. Isso não é prático. Eu acredito assim, que a tua felicidade, a busca da tua felicidade não é egoísmo, e sim responsabilidade diante do teu destino. Quanto mais você busca a tua felicidade real, ou qualquer um de nós, mais nós dilatamos nossa consciência e estamos conectados em construir a felicidade com o próximo. É natural que isso vai acontecendo, porque o egoísmo é oriundo da infelicidade espiritual que eu trago, dos registros equivocados que eu trago de experiências egóicas que eu me permiti. Agora, eu vou me libertando disso, eu sou responsável pela minha felicidade na Terra, relativa como nos ensina o livro dos Espíritos. Mas quanto mais eu dilato minha consciência com as leis de Deus, o que eu faço, o meu modo de ser com o outro, vai colaborar para o bem-estar do outro. Está fazendo sentido isso? Mesmo que às vezes, por exemplo, se estamos numa função de pai, porque isso não pode ser pegado literalmente, nós temos que aplicar isso em cada situação. Se eu estou na função de pai ou mãe, eu não posso simplesmente aceitar tudo que a criança quer. Não é verdade? Nós que somos pais ou quem já foi, é necessário para a felicidade do meu filho, da minha filha, do espírito imortal que ele é, com olhar transpessoal, eu que sou educador transitório ali, pessoa da confiança de Deus, muitas vezes dizer não. É posicionamento de equilíbrio. Agora no escritório com meu colega, eu vou desenvolver sempre a aceitação. Eu vou aceitar tudo que vão me colocando? Será que eu vou evoluir assim? Será que me torno confiante? Muitas vezes é necessário também dizer não. Mas o não, quando eu venho de referenciais egóicas, ele vai ser áspero, rígido, duro. São posicionamentos tensos internos que nós temos de falta de flexibilidade. Agora, quando eu desenvolvo-me como ser espiritual que sou, dentro da amorosidade que nós estamos convidando, então o meu pensar, o meu sentir vai se dilatando. Eu vou desenvolvendo uma flexibilidade, uma maleabilidade psicológica e emocional que me permite, quando eu verbalizo isso, minhas palavras vão soar leves. E porém firmes. Quem é nosso modelo, não é Jesus disso? Ele foi. Quando nós vamos desenvolver as polaridades masculinas e femininas, que todos nós temos em certo grau, mas todos nós estamos buscando, o modelo disso, a integração dos dois, é Jesus. Então ele soube ser amoroso, ele soube também ser firme quando necessário. Porque claro que é necessário nós aprendermos. Respondeu para você? Sim. Respondeu? Isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Como trabalhar o medo? Alguém saberia como trabalhar o medo? Como
gente trabalha os nossos medos? Como? Enfrentando ele mesmo. Como agora a gente faz isso na vida prática? Já sabemos falar, enfrentando-os. Agora, como eu vivo isso na prática? Descobrindo a fonte do medo. Como é que eu descubro a fonte do medo? Um de cada vez, para nós aprender com os outros. Vamos trabalhando a ansiedade já, tem muita coisa. Autoconhecimento. O que você entende por autoconhecimento? Uma análise interna, uma avaliação das nossas crenças, dos nossos... E agora eu identifiquei a crença do medo. Me fala um mito. A gente começa com um, porque... Qual? Você que falou do medo. De tudo? Medo do novo. Como é que nós enfrentamos o medo do novo? Porque normalmente não é só com uma pessoa que apresenta as questões. Muitas vezes nós também temos, mas não fala, né? Medo do novo. Como é que enfrentamos na vida prática, meu irmão? Eu acredito que não fugindo, vendo o problema como ele decorre, como a situação no momento é, enfrentando a situação. Mais alguém? Como enfrentamos o novo, o medo do novo? No momento em que o meu antigo está totalmente trabalhado, eu tenho condição e estou aberta para enfrentar o novo, para seguir em frente. Seria então primeiro me identificar. Eu estou notando que eu estou ali trêmula, balançando, insegura. Meu Deus, tem que fazer. Vamos dar um exemplo de novo. Dá um exemplo que fica mais fácil nós trabalhar. Pronto, eu estou com uma colega, estou num trabalho novo, tem uma colega que é um porre. Não? Aquela colega que mata a gente, né? Então eu quero... Então eu falhei, porque eu estava comunicando. Mas tudo bem. A colega é um porre e eu estou com medo. Eu estou com medo. Com medo de ir para o trabalho. Agora, como é que eu supero o medo? Deste novo, do trabalho novo. O que isso em primeiro lugar está falando de mim? Insegurança. Insegurança. Falta de confiança em mim. Falta de ter me exercitado e me colocar em experiências variadas. Para me sentir também relativamente bem no novo. Porque um pouco de insegurança, um pouco de medo é normal em situações desconhecidas ou não vividas por nós. Nós estamos falando dos padrões mais patológicos que paralisam nosso existir, que dificultam nosso avanço. A gente vai mais para trás se esconder do que tomar um passo para frente para romper com aquilo que nos bloqueia. Em inglês nós temos um livro que diz assim: Fear it, but do it anyway. Ou quer dizer, tenha medo, tema, mas vai e faça de qualquer forma. Como é que nós nos tornamos seguros? É retrocedendo, me escondendo, ou com medo, com insegurança vermelha ou roxa, como é que eu fico indo na situação? Vermelho ou roxa? Indo. Então a gente vai compreender nesse olhar amoroso que nós falamos antes. Nossa, eu noto essa experiência aqui, eu não exercitei isso, mas agora me escolho ir. Faz uma prece, faz esse diálogo, essa convivência de nós conosco, como mencionamos, dentro desse olhar espiritual, dentro da percepção de filhos de Deus que nós somos. Isto por si só gera segurança em nós e nos colocar na experiência. Espiritismo nos ensina teoria e prática. Então não adianta eu só falar, só estudar, só ler sobre medos. Esse é o primeiro passo, que eu necessito adquirir informações a nível intelectivo que me ajudem a fazer novas associações, novas assimilações, novos referenciais de mim comigo. Mas o segundo passo, inevitavelmente eu necessito me colocar na experiência. E vai ser com certo medo, já que estamos tratando dos medos. Quanto mais eu me coloco na experiência nova, mais eu vou adquirindo segurança. Amanhã depois de... Meu Deus, olha para trás, como é que pode ser? Eu tinha tanto medo. Não acontece isso conosco, mas só acontece a melhora depois que a gente se enfrenta. Porque enfrentar as situações, meus irmãos, quer dizer me enfrentar. Não é a situação. Eu que necessito enfrentar, porque o quadro é íntimo. A situação externa ou a pessoa é meramente um agente externo onde eu estou me ensaiando. Ou com o meu homem velho, com as tendências do homem velho, ou agora mais conscientes com a tendência do homem novo que eu estou escolhendo. É natural que o homem novo esteja mais raquítico. Eu sempre digo isso, é raquítico, desvitalizado, porque não foi exercitado tanto quanto o homem velho. São as tendências que são mais enraigadas, mais acimentadas.
Esclareceu? Mais alguém? Sim? Quando você fala da discórdia, você estava escrito que o outro é o espelho onde vemos o que gostaríamos de ser e não somos. Eu tinha entendido que o outro, que assim, quando nós temos quando nós nos sentimos incomodados com o outro, significa que é o que ele tem e que nós não aceitamos em nós. Está errado essa definição? Depende de como é a angulação. E não aceitamos por quê? Porque está mal trabalhado. Em quem? Em nós. Porque assim, aqui é alguma coisa assim, que eu estou vendo na pessoa o que eu gostaria de ser e não sou. Mas para mim é diferente de eu dizer que que eu me irrito com aquela pessoa porque eu estou vendo alguma coisa que eu também tenho, mas eu mesma não consigo trabalhar. Mas é assim. Porque normalmente quando nós nos irritamos com os outros pelo modo de ser, numa análise mais profunda do entendimento psicológico, nós estamos lidando com nossos modelos cobradores de poder, de mundo, onde nós nos estagiamos muito, de rigidez interior. Por isso que a irritação, quando nós estamos irritados ou com raiva, nós estamos relaxados, nós sentimos o corpo leve ou nós somos todos tensos. Se nós começamos a fazer o autoconhecimento através... Se temos dificuldade pela nossa psicologia, começamos pela nossa fisiologia. Porque o corpo fala do que a pessoa capta no nível mental. Vai estar, o nosso corpo é a nossa repercussão do nosso feedback interno. Então, se eu me irrito com outro, eu estou trazendo referências rígidas em mim. Está respondendo? A discórdia de denegrir e falar que nós nos referenciamos, isso está falando muito, se vamos trazer terminologia psicológica, do complexo de superioridade e de inferioridade que a nossa psique compensa. Então eu trago, o meu orgulho não deixa me perceber isso, mas a minha tendência no comportamento está evidenciando. Se eu trago o complexo de inferioridade, que é uma autovalia menor que eu tenho de mim, me vejo pequeno, coloco os outros grandes, porque não é assim que é na vida, mas eu tenho esses lentes que eu carrego no momento, falta de autoamor, normalmente para compensar isso, para quem não tem consciência e não consegue aceitar, a psique vai compensar posicionando-se, estufando o peito. São os posicionamentos de orgulho se destacando. E o convite é que agora eu me percebo tanto nas referências dos complexos de superioridade e de inferioridade e os integro com referenciais novos. Está respondendo isso. Aí eu não terei mais, nós não teremos mais, ou vamos eliminando mais as tendências de denegrir o outro. Porque nós vamos, através do auto-amor, olhar com olhos de amor para o outro. Como seres mais conscientes que estamos nos tornando, nós sabemos que o outro, que é a extensão de mim como filho de Deus, se eu me percebo imperfeito, os outros também são. E com isso vamos nos apaziguando mais. A dicotomia entre o pensar e sentir e agir, que às vezes a gente pensa de um jeito, sente de outro e age ainda de um outro. É isso que a gente aprende. Imagina como é que ficamos. Harmonizados? Não. Pior ainda, quando pensamos de um jeito, sentimos outro e nem sequer temos consciência disso. Porque é comum no nosso estágio evolutivo. Mas vai manifestar-se nos comportamentos, nas ações. Responder para você? Mais alguém? Não? Então vamos adiante. Foi aqui que eu parei ou foi antes? Não, foi Antes. Muito antes. Isso aqui não tinha passagem, né? Aqui, né? Não, vamos. Até que horas que eu tenho tempo? Então vou rapidinho. Não, pode falar. Não correr não. Aqui a gente agora vai entrar... Agora acabou a pressão. Eu sinto melhor aqui. Aqui nós temos transformação pessoal, analisar comportamentos. Como vamos analisar os nossos comportamentos? Quais os prós e contras dessa minha conduta? Eu que estou me identificando mais hoje, quais são os prós e os contras da minha conduta, do meu proceder atual? Os prós são positivos, os contras são positivos. Então, sempre vamos analisando dentro dessa linha. O que podes descobrir sobre si mesmo com esse estudo? O estudo de nós mesmos.
exercício e a prática continuada dos nossos comportamentos dentro de um olhar amoroso vai nos ajudar a vivência dos princípios espirituais superiores com maior competência. Que recursos terapêuticos podem ser usados para harmonizar o ego? O ego é a estrutura egóica. É evidente como a autoanálise deve ser realizada pelo paciente, mediante a vontade bem conduzida, trabalhando em favor dos valores éticos do eu superior. Aonde que está a nossa vontade? Se nós nos perguntarmos, como é que eu qualificaria, como é que eu me encontro com a minha vontade? Ela está forte a ponto de eu fazer escolhas e me definir para segui-las? Ou eu penso que eu quero fazer alguma coisa, mas não faço? Porque quando falamos de vontade, falamos da vontade do querer mental e da vontade do querer atitudinal, que tem uma distância infinita para muitas pessoas. Que não somos nós, claro. Mas existe uma distância muito grande. Eu posso querer muito a nível mental, mas tenho grande dificuldade de ir na ação, vivenciar aquilo. E enquanto que eu não aciono a vontade do querer atitudinal, eu vou somente falando o que quero fazer. E aí começam as frustrações, as decepções. Porque o tempo vai passando e eu não vou realizar aquilo que escolho. E como todos nós que somos espíritos imortais, temos nossas propostas evolutivas, isso começa a gerar conflitos. Querer mental e querer atitudinal, fundamental para o alcance da meta, do objetivo. Isso aqui vocês já leram, né? A principal razão pela qual as pessoas não conseguem mudar é que elas não compreendem a si mesmas o suficiente para perceber quando a mudança é necessária. Eu acho que isso aqui está dentro da tua questão, antes que o irmão fez. Quando eu faço isto, aquilo? Quando estou começando a exercitar a segurança, quando devo fazer isso? Quanto devo fazer? Estamos aprendendo a dizer não para os outros, para dizer não, para dizer sim para nós. Mas como? A primeira reação de muitas pessoas, mas isso não é egoísmo? Não é não. Toda pessoa que está sempre dizendo sim para tudo e todos, é alguém que está sempre dizendo não para si. E normalmente muito infeliz. Porque está se negando. Então o convite é o caminho do meio. Onde sim eu aprendo a dizer sim para os outros, quando é necessário e quando é prudente, mas eu também aprendo a me respeitar. Lembrando que o auto-amor, quando falamos nisso, a prioridade tem que ser da relação de nós conosco. Porque só se dá ao outro que nós conquistamos em primeiro lugar. Então nós vamos estajar mais no caminho do meio. Quando eu posso, quando está no meu alcance, eu digo sim. Quando eu sei que está dentro das minhas limitações, sem conflito, eu digo não posso, não é possível. Não me conflito, não me atrapalho, não transgrido os meus limites. E sou mais feliz, mais realizada. Atrás de cada ansiedade existe uma atitude de alteração, omissão ou negação de nossa realidade. Ansiedade. Né? Se nós olharmos a humanidade, estamos ali muito agitados interiormente, ansiosos. A ansiedade, normalmente, quando nós vamos estudando mais profundamente, nós vamos vendo que trazemos um sistema de crença que não condiz com as leis de Deus. São erradas, precisam ser mudadas. Omissão de nós mesmos, de nossa consciência em relação à consciência divina. Ansiedade tem um sistema de crença que não condiz com a realidade. Normalmente as pessoas ansiosas são pessoas que gostam muito de viajar no futuro. Que não deve ser o nosso caso, né? Quando sofremos de depressão, vamos para o passado, adoramos ficar no passado. Quando somos ansiosos, sofremos de ansiedade, gostamos de ir no futuro. E a vida diz, minha filha, é aqui no presente. Passado já foi, futuro virá. Futuro será uma consequência, eu aqui e agora, em cada segundo, como me comporto. Independente do que fiz, não tem problema. O que faço? Ai, mas eu noto que fiz mal. So what, como diz em inglês. Ou seja, e daí? Se eu estou aqui agora, centrado na minha existência, eu tenho um linguajar tipo assim. Todo o bem que faço, anula o mal que fiz.
Não carrego culpa, estou livre. Estou vindo da minha ignorância maior lá atrás, onde certamente me equivoquei. Hoje, dentro da consciência que trago, acerto cada vez mais. E se erro, entendo que a aprendizagem vem do erro e do acerto. Lembrem-se sempre que todos nós somos aprendizes. E toda aprendizagem é oriunda de erro e acerto. Se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos no mundo celeste. Estamos indo para lá. Quando alguém está em conflito e isso lhe atinge o equilíbrio psicológico, necessita ter contato com a raiz de seu conflito. Nos ensina Adenauer Novaes. Sem medo. Ir de encontro com nossas limitações. Pedir ajuda. A literatura espírita tem com grande propriedade muita literatura, muitos livros, informações seguras que nos ajudam a cada vez mais estruturarmos para uma convivência melhor conosco. E nós poderíamos dizer com muita segurança, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme a própria Joana de Ângeles diz, é um dos maiores tratados de psicologia que a humanidade ainda necessita estudar. Aprofundamos, porque nós só podemos nos aprofundar no estudo, no processo continuado. Não é Kardec que nos ensina que o Espiritismo, sendo uma ciência, ela necessita ser aprendida num processo continuado. Porque a nossa capacidade, quando lemos algo hoje, vai ser uma. Amanhã será outra, depois será outra. Agora, se eu faço uma leitura periférica e paro por aí, está a periferia de mim mesma que eu fico. Agora, quando eu digo, eu não quero mais isso, eu quero avançar. Eu quero buscar as leis de Deus, então eu me torno feliz, alegre por escolher os estudos espíritas que me abrem a consciência, a mente, para me autorrealizar como filho, filha de Deus que sou. Com alegria. Para finalizar o processo de autoeducação nessa conquista, nesse desenvolvimento de convivência interior, lembrar dos 7 saberes que nós trazemos, obviamente poderíamos colocar diferente, da existência de Deus, da existência de um Deus infinitamente bom e misericordioso. Portanto, nos tira das culpas eventuais que trazemos. Deus nos ama. Imortalidade da alma. Eu sou um ser imortal. Quais são meus conflitos relacionais no aqui e agora? As dificuldades de mim comigo em relação aos outros? Se eu sou um espírito imortal, o que eu posso fazer, aprender para modificar-me, me posicionar diferente na vida? Com mais alegria, com mais sabedoria, com mais amorosidade. Não saber é uma coisa, buscar, aprender é outra. Todos nós temos limites. Comunicabilidade dos espíritos, nessa questão de conviver e melhorar, lembrar do jeito que pensamos e sentimos e agimos, conscientes e inconscientes, todos nós estamos nos interconectando. Irmãos dos dois planos da vida. Quem são meus afins? Se eu estou com medo, como a nossa irmã falou, e nós também outros podemos ter, na questão do estudo na mediunidade, dos processos obsessivos, não estou dizendo que esse é o caso. Mas também nós vamos aprendendo com os espíritos, às vezes menos infelizes, se aproveitam desses nossos quadros psicológicos desequilibrados. E quem estuda o processo obsessivo vai percebendo que o medo é um dos plugs, é um das, como a gente diz, tomadas de conexão. Por isso que vale a pena se resgatar, vale a pena nos amar, para nos tornarmos independentes. Lembrem-se, somos filhos de Deus, criaturas divinas. Que os outros não querem nossa felicidade, que seja uma coisa, mas que nós a buscamos. E não temos a pretensão que essa busca da nossa felicidade vai tornar felizes os outros que nos seguem todos. Seguimos felizes, trabalhamos pela felicidade nossa, consequentemente já estamos trabalhando pela felicidade coletiva. Quem quer ir com a gente, ótimo, quem fica até logo, até mais. Nós já sabemos que estaremos nos encontrando, é só uma questão de tempo até que cada um ache o seu caminho, dentro do seu espaço. Lei de causa e efeito, que beleza! Tudo que eu dou a mim mesmo, porque volta. O que eu estou dando a mim? O que eu estou dando aos outros?
porque é a mim. Estamos inseridos no fluido cósmico universal, que estamos ligados uns com os outros, todos e tudo. Por que oferto? Porque volta. Vale a pena refletir. O bem sempre. Processo de reencarnação dentro de um lugar de autoeducação. Estamos reencarnando, André Luiz diz, que muitas criaturas na humanidade entram no corpo, saem do corpo com pouco diferencial. O que ele quer dizer? Estamos não aproveitando devidamente nossa escola na Terra, mas que podemos aproveitar melhor com cada reflexão, com cada mensagem iluminativa, fazendo novas associações e novos posicionamentos. A reencarnação é um processo educacional do espírito. A evolução. Todos nós estamos dentro do caminho evolutivo. Conscientes ou inconscientes. A diferença é que quem está consciente evolui mais rapidamente. Não depende dos outros, depende unicamente de nós. Os nossos irmãos maiores, como mencionamos antes, os benfeitores da humanidade que já estiveram conosco, eles já fizeram isso, foram à frente. Tem uma meta a seguir. Nós ficamos meio perdidinhos. E agora nós estamos estudando as mesmas lições que eles já viveram e vêm nos comunicar. Hello, vamos lá. É possível sim. É possível evoluir cada vez mais. Ah, mas a situação está tão difícil. Independe. Porque o processo da escolha é íntima. As leis de Deus não estão nas leis humanas, as leis de Deus estão nas nossas consciências. Quanta liberdade isso nos traz. Quanta fortaleza, quanto consolo, quanta esperança, quanta força para sermos melhores e diferentes. Encontro com Deus. Buscamos encontrar o Deus em nós. Como? Trabalhando as nossas mentes para tudo que é belo, para tudo que é justo, para tudo que é elevado. Mesmo no planeta de provas e expiações. Lembra que isso aqui tudo é um movimento interno. Tudo depende de nós. Planos mais felizes, convivências mais harmônicas. Hoje e nas reencarnações futuras, depende do nosso posicionamento atual, da convivência que escolhemos de nós conosco. Queremos relações mais amorosas, mais fraternas. Escolhemos nos relacionar com maior amorosidade conosco. E lembrando sempre, o encontro com Deus é um encontro com o alto amor. Aprendendo a nos amar. Enquanto crescemos, enquanto caminhamos. E não pode viver alto amor onde existem culpas, punições internas. Acolhemos-nos como filhos de Deus. Se erramos, perdoamos, aceitamos. Isso é sanar. Se dá uma nova chance, se dá uma nova oportunidade. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Confiamos sempre no melhor. O melhor nos aguarda. E que possamos aprender nesse processo educacional, onde todos nós nos encontramos aqui na Terra e no além, a fazer escolhas que condizem com o amor de Deus. Que Jesus, que é o nosso Mestre, possa estar nas nossas consciências, independente dos conflitos, que são normais do nosso estágio. Elegemos estar com Ele, sabendo que Ele sempre está conosco. E assim seguiremos mais tranquilos, mais alegres e felizes. E caminhando, prosseguindo juntos. Muita paz a todos. Esse é do Hamed, né? Que é do Espírito Hamed, pelo Francisco do Espírito Santo Neto, né? Esse está mais nós antes, né? Aqui, ó.
é do Hamed. O próprio livro chama-se Conviver e Melhorar. É do espírito Hamed, com o título Como Lidar com os Encontros, Reencontros e Desencontros. O espírito é Hamed, esse aqui são outros espíritos que também colocam, mas o livro chama-se Conviver e Melhorar, do Francisco do Espírito Santo Neto. Se a gente pode deixar como sugestão, se alguém quiser, que também tem essa linha de desenvolvimento do pensamento, do mesmo Hamed também tem o Renovando Atitudes, não sei se vocês o têm aqui, mas ele também reflete bastante nesse processo de interiorização que nos facilita a compreensão de nós mesmos. Ok? Então, chegamos no fim.